Daremos continuidade ao curso técnico em alimentação escolar, iniciando a disciplina de políticas de alimentação escolar, que será segmentada em módulos. O módulo 1 abordará as unidades 1 e 2. Meu nome é Lidiana de Siqueira Nunes Ramos, sou professora do curso superior de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, especificamente nas áreas de Tecnologia e Controle de Qualidade de Alimentos de Origem Animal. Abordaremos a ação do Estado brasileiro como regulador e provedor da alimentação escolar. Quando foi que iniciou a alimentação escolar no Brasil? Por volta de 1940, algumas escolas começaram a se organizar montando as caixas escolares. Essas caixas escolares foram montadas dentro do próprio ambiente escolar com o objetivo de arrecadar dinheiro para fornecer alimentação aos estudantes enquanto esses permaneciam na escola. Sendo importante observar que nesse período o governo federal não tinha nenhuma participação, ou seja, não possuía ações voltadas à alimentação escolar. O governo federal observou o resultado da iniciativa das caixas escolares e daí notou a importância da alimentação escolar no contexto da educação, principalmente devido ao aumento da permanência dos estudantes nas escolas, diminuindo a evasão dos mesmos, bem como a redução da desnutrição infantil do país, uma vez que a maioria dos alunos não possui uma alimentação balanceada e adequada em casa, sendo esta a única refeição balanceada do dia. Desta forma, em 31 de março de 1955, o presidente Juscelino Kubitschek assinou o decreto número 37.106, criando a campanha da merenda escolar, CEME. O nome dessa campanha foi se modificando durante os anos e, em 1979, foi denominado Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, conhecido também popularmente por merenda escolar. Desde a década de 1950, as crianças começaram a receber alimentação no período em que estudavam. Só que nesse período o governo ainda não estava organizado para alimentar todos os estudantes do Brasil. Assim, no início do programa, os alimentos foram oferecidos por organismos internacionais, sendo os Estados Unidos um grande colaborador. O governo federal, então, não comprava alimentos, e sim recebia doações. Doações essas que, na sua grande maioria, eram de alimentos industrializados, principalmente leite em pó desnatado, farinhas de trigo e soja, uma vez que eram alimentos fáceis de serem transportados, de serem armazenados e com uma vida útil maior. A partir de 1960, foi que o Brasil começou a manter, de fato, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, com recurso brasileiro, sendo que na década de 70 a aquisição dos produtos industrializados ainda era um percentual muito grande, representado em torno de 52% do total de gastos com a alimentação escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele possui uma base de sustentação legal, ou seja, leis que o regulamentam, desde a Constituição Federal, medidas provisórias e resoluções, sendo a Constituição Federal a maior lei do nosso país. E o que ela tem a ver com a alimentação escolar, vocês sabem? Bom, em seu artigo 208, inciso 7, ela descreve que o dever do Estado com a educação será efetivado com a garantia de atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Dessa forma, a palavra Estado, citado nesse artigo da Constituição Federal, significa a união do governo federal, estados, municípios e Distrito Federal, sendo que todos são responsáveis pelo fornecimento da alimentação aos estudantes enquanto permanecem na escola. Bom, desde 1998, o PNAE, então, passou a ser gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, que é uma autarquia do Ministério da Educação, MEC, e que objetiva atender às necessidades nutricionais dos estudantes durante sua permanência em sala de aula, contribuindo assim para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar. O FNDE passou então a ser o órgão responsável pela transferência de recursos do governo federal para quem? Para o que a gente chama entidades executoras. E o que são essas entidades executoras? São, nos estados e no Distrito Federal, as secretarias estaduais de educação e nos municípios, as prefeituras municipais e também
às escolas federais. Essas instituições são responsáveis pelo recebimento e pela execução do dinheiro transferido pelo FNDE. Dessa forma, foi necessário que o FNDE abrisse contas para cada estado, município, Distrito Federal e para as escolas federais. E assim esse dinheiro é depositado mensalmente, sendo que o recurso federal é transferido em 10 parcelas para as entidades executoras, cada parcela correspondendo a 20 dias letivos. Desta forma, o recurso total repassado durante o ano corresponde a 200 dias letivos. Daí, o dinheiro ou o próprio alimento é repassado também das secretarias estaduais de educação e das prefeituras para as escolas públicas e filantrópicas. Sendo importante enfatizar que esse recurso repassado pelo FNDE é um recurso que precisa ser complementado e tem que ser complementado pelos estados, municípios e próprio Distrito Federal. Bom, outros órgãos e entidades também participam do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E temos, por exemplo, o Conselho de Alimentação Escolar, que é um órgão colegiado extremamente importante, representado por representantes do poder executivo, legislativo, da sociedade civil, pais de alunos e professores, onde vocês, merendeiras, têm uma participação extremamente importante como membro da sociedade civil, e objetiva fiscalizar a execução de toda a alimentação escolar, desde o recebimento do recurso federal até a distribuição da refeição nas escolas. Além do Conselho de Alimentação Escolar, precisamos ficar atentos para outros órgãos, como o Tribunal de Contas da União e Secretaria Federal de Controle Interno, que atua como órgão fiscalizador do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Ministério Público da União, que deve ser acionado para fazer apuração de denúncias em parceria direta com o FNDE, e também o Conselho Federal e Regional das Nutricionistas, uma vez que participa da fiscalização do exercício desse tipo de profissional, inclusive a sua participação efetiva na alimentação escolar. Bom, agora faremos uma relação entre a alimentação escolar e seus benefícios, os fundamentos para uma educação de qualidade. Falar entre alimentação e educação, não podemos deixar de falar do termo infância. Por quê? Porque a infância é um período de grande desenvolvimento, marcado por gradual crescimento da criança, especialmente nos primeiros 3 anos de vida e nos anos que antecedem a adolescência. E essa fase de vida requer cuidados especiais, pois uma alimentação não adequada pode ocasionar consequências muito ruins no desenvolvimento físico, mental e, consequentemente, na aprendizagem adequada dessas crianças. Dessa forma, é muito importante observar se todas as crianças estão chegando no colégio alimentadas. Por quê? Crianças que chegam no colégio em jejum pode ficar sonolenta em sala de aula, não conseguir prestar atenção às aulas e, consequentemente, isso prejudicará o seu bom desempenho. Sendo importante, assim, considerar que todas as crianças precisam ser alimentadas durante sua permanência na escola para que elas possam ter o sucesso educacional. Diante de tudo isso que foi falado, você, merendeira, já identificou na sua escola que alguma criança e adolescente vem de casa sem se alimentar? Pois é importante que vocês fiquem atentos a isso, para poder verificar a possibilidade de conversar com a diretora do colégio que vocês trabalham, bem como com a nutricionista responsável, para realizar uma refeição quando todas as crianças chegam na escola, ao invés de servir uma refeição somente às 10 horas da manhã. E quando vocês interferem dessa forma no sistema de alimentação do colégio que vocês trabalham, vocês estão desempenhando a cidadania. E isso representa participação social e é um dos princípios do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Bom, os outros princípios relacionados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar são a universalidade, a equidade, a descentralização e a continuidade. O que significa cada princípio desse? A universalidade significa que todos os estudantes inseridos no Programa Nacional de Alimentação Escolar, independente da condição social, raça, cor, etnia e religião, precisam receber essa alimentação. Esse programa é um programa desenvolvido basicamente em países da América Latina, como o Brasil e o Uruguai, sendo que os demais países desenvolvem programas mais focalizados, ou seja, para grupos específicos. Tá? Em relação à universalidade, é importante ainda considerar
que o programa tem que abranger estudantes também indígenas e estudantes de quilombos, sendo necessário enfatizar que os estudantes de escolas indígenas e de quilombos recebem maiores recursos financeiros provenientes do FNDE, uma vez que são crianças que possuem hábitos alimentares diferentes, culturas alimentares distintas, a maioria tem um índice de desnutrição muito grande, tem uma situação de insegurança alimentar também inconstante, uma vez que a maioria das vezes essa é a única alimentação feita durante todo o dia por esses estudantes. Em relação à descentralização, é importante considerar que, a partir do momento que o recurso financeiro chega no seu próprio município, na sua escola, isso passou a deixar de ser um problema, uma vez que até 1990 não existia a descentralização. Os alimentos eram comprados pelas entidades executoras e encaminhados para cada município e estado, onde grande parte dos alimentos eram industrializados e assim tinham condição de chegar íntegro ao seu local de destino. Ou seja, os alimentos in natura nessa época eram muito pouco utilizados, porque a maioria, quando comprados, chegavam estragados. Daí o benefício da descentralização foi exatamente melhorar a qualidade da alimentação escolar, permitindo inclusive o desenvolvimento da produção de alimentos em termos locais e regionais. Em termos de equidade, o que é que precisa ser considerado? Que todos os alunos são iguais, entretanto precisa ser observada a necessidade especial de cada um. Estudantes, por exemplo, diabéticos, precisam receber uma alimentação diferenciada, como, por exemplo, leite adoçado com adoçante, suco adoçado com adoçante, e também a questão do princípio da continuidade. Os estudantes precisam receber continuamente, ou seja, diariamente, essa alimentação no colégio. Bom, você merendeira também precisa ter conhecimento sobre o cardápio da alimentação escolar. O cardápio ele deverá fornecer no mínimo 30% das necessidades nutricionais aos estudantes das escolas indígenas e de áreas de quilombos e no mínimo 15% para os estudantes do ensino regular. É necessário que vocês fiquem atentos ao estudante que vocês estão realmente preparando aquela alimentação, o tipo de estudante. Todo o dinheiro repassado também para as entidades executoras deverá ser exclusivamente para a compra de alimentos. No mínimo, 70% do recurso financeiro enviado pelo FNDE deverá ser gasto com produtos básicos, dando prioridade a alimentos in natura e semi-elaborados. E deve também se ter o cuidado de respeitar o hábito e a cultura alimentar de cada região, onde vocês, merendeiros, precisam conhecer um pouco a cultura dos estudantes do colégio em que vocês trabalham. Em termos de hábitos alimentares, como poderíamos defini-lo? Significa o processo que tem início desde o nascimento com as práticas alimentares introduzidas no primeiro ano de vida da criança, sendo este moldado, tendo como base preferências individuais, como experiências alimentares que devem ser estimuladas de forma positiva para alimentos in natura, alimentos saudáveis, pela disponibilidade de alimentos, pelo nível socioeconômico dessas crianças e pela influência da mídia. Em termos de cultura alimentar, significa hábitos alimentares que são passados de uma geração para outra, como da minha mãe da minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim e assim sucessivamente. É importante salientar que o Brasil possui uma cultura alimentar tipicamente conhecida como arroz com feijão, que é uma combinação nutricionalmente rica e adequada e que precisa ser estimulada. Daí, é necessário que vocês tenham conhecimento que o abandono de hábitos alimentares culturais vem crescendo, ou seja, o consumo de alimentos novos vem aumentando pelas crianças devido à vinculação diária com a mídia. E isso vocês precisam entender que tem uma participação fundamental como merendeira, para estimular essas crianças a terem preferência por hábitos alimentares mais saudáveis, uma vez que no mundo atual tem-se destaque as refeições mais práticas, ou seja, a criança dá preferência a um sanduíche em relação a um suco, em relação a uma fruta. Daí, na alimentação escolar precisa ser priorizado alimentos culturais e saudáveis, contribuindo assim de forma positiva na formação dos estudantes. E vocês, merendeiras, têm uma participação extremamente importante, uma vez que vocês participam no dia a dia dessas crianças e estão diretamente ligados a ela, inclusive de forma afetiva.